Olá a todas, todos e todos. Meu nome é Jonas Esteves e hoje eu vim compartilhar com vocês a minha pesquisa poética sobre o corpo aparelhado por uma experiência hipersensível da natureza. Essa foi uma pesquisa desenvolvida durante o meu mestrado na UFRJ, na linha de poéticas interdisciplinares sobre a literação do Guto Nóbrega. Parto da minha pesquisa sobre a curiosidade de robôs, androides e ciborgues, principalmente sobre o ciborgue, porque o ciborgue ele representa esse hibridismo e essa aproximação de dispositivos eletrônicos junto ao corpo, né? O robô e o androide acabam entrando na pesquisa também por uma perspectiva ciberneticista, né? Eu parto da cibernética e do interesse pela cibernética, pensando como artistas, pesquisadores, curadores teóricos, filósofos se aproximam da cibernética para se utilizarem das suas produções, reflexões, e acabam reverberando tanto na questão filosófica quanto na ficção científica, né? Dentro da linha artística e da pesquisa, me aproximo desses três artistas. Tem outros artistas que me aproximam e acabo falando, mas esses são os três principais. Stellar, que por ser um pioneiro nessa aproximação da tecnologia junto ao corpo, né, e pensando nas performances que ele faz a partir desse aparelhamento, né. A Moon Ribas e o Neil Harbisson são dois artistas mais contemporâneos, né. A Moon Ribas ela desenvolve um dispositivo chamado Sissy Sense, que ela em um momento ela utiliza ele implantado cirurgicamente no corpo, e esse dispositivo ele funciona a partir de abalos sísmicos da Terra, né? Quando há um abalo sísmico, esse dispositivo reverbera no corpo dela, criando assim uma percepção de um fenômeno natural, né? E o Neil Harbisson ele nasceu com uma doença visual, né? A cromatopsia, ele não consegue enxergar as cores, e com o passar do tempo e essa aproximação com as artes, né? Ele acaba desenvolvendo esse dispositivo chamado Eborg, que é um dispositivo que fica acoplado no corpo dele, e a partir desse dispositivo ele supre uma deficiência visual dele, né, na qual ele começa a entender e a captar as cores à frente dele e utilizar e passa a perceber essas cores a partir de frequências sonoras, né. Posteriormente ele vai utilizando essa percepção dentro da produção dele, né. Na minha pesquisa, penso a questão da natureza da prótese dos afetos, né. De que forma a gente pode se apropriar e se aproximar da tecnologia e fazer um outro uso meio dela, né? De que forma a gente pode fugir do atual aceleracionismo proporcionado pelas redes sociais, por esses dispositivos que estão se tornando cada vez mais intimistas, né, ao corpo, né? Logo, trago 3 produções minhas, a Parasitivírus, a Explorer e a Companion, para fazer corpo a essa pesquisa, né? A Parasitivírus é um dispositivo que eu desenhei em 2008, isso foi realmente efetivar a construção dele em 2019, 2020. Ele parte da ideia de ser um dispositivo que vai acoplado ao corpo de um usuário, e ele carrega um vírus fictício. Para esse vírus fictício se desenvolver e sobreviver, ele passa a depender de 2 fatores. O primeiro fator são a captura de dados do corpo do usuário, logo temperatura, batimento cardíaco, são utilizados para a sobrevivência desse vírus. Ele passa a sobreviver a partir desses dados. Logo, o desenvolvimento desse vírus fictício se dá a partir de curtidas de uma página de rede social. Então ele depende desses 2 fatores, dessa questão de ter uma conexão com a internet e de uma conexão com o usuário, né? Ele cria um vínculo entre esses 2 pontos, né? Posteriormente, eu consegui efetivar a construção da Parasitivírus, e todos os meus processos nascem do desenho, e com o passar do tempo eles vão criando forma e fisicalidade, e uma coisa que não é imediata, né? Posteriormente, em 2018, tive o convite para participar do Hiperorgânicos, um evento desenvolvido pelo NANO, Núcleo de Artes e Novos Organismos da UFRJ, e para esse evento do Open Lab acabei desenvolvendo a Explorer. A Explorer ela funciona como uma mochila de auxílio ao explorador, um dispositivo que pudesse funcionar como um navegador na natureza, né? Um ajudante, um auxiliar. E posteriormente, dentro da minha pesquisa, acabo trazendo ele
pensando na reverberação de dados ambientais no corpo do usuário, né? Pensando em criar um hibridismo e criar uma afetividade com esse dispositivo. Logo, ele captura dados ambientais, pressão, altitude do ar, temperatura, e de certa forma reverbera no corpo de quem o usa, né? Então ele vibra, ele tem uma questão de som, tem uma questão de luminosidade que com o decorrer da pesquisa vai se ampliando o escopo de percepção dessa ação e dessa inserção na natureza, né? Posteriormente trouxe também o Companion, pensando num dispositivo que ele pudesse ser um dispositivo reverberante. É um dispositivo que, a partir da ativação da Explorer e da Parasite Vírus, ele pudesse reverberar em algum outro ponto do globo. Não necessariamente no mesmo local da ativação desses dois dispositivos, né? E pensando que ele posteriormente pode ser um dispositivo que pode ser acoplado a um corpo robótico, uma peça escultórica, né? Um dispositivo poético. Dentro da minha pesquisa, eu trabalho essas duas questões, pensando na ampliação do corpo e na expansão dos sentidos. Trago o Parasite Vírus como um dispositivo de ampliação do corpo, ele amplia dados percebidos pelo corpo através desse vírus fictício, dessa proposição poética, e cria uma relação e uma conectividade com a internet, né? A Explorer, pensando na expansão dos sentidos, justamente pensando em trabalhar com dados que são sutis, nem sempre são visíveis e imperceptíveis, de que forma a gente poderia trabalhar esses dados reverberando no corpo do usuário. E dentro da pesquisa acaba fazendo uma síntese entre esses dois objetos, a qual eu dei o nome de Explorer mais Parasite Vírus. Esse escopo eu acabo chamando e dando nome à máquina sensível. Então, quem tiver interesse, maquinasensível.com.art.br é o site desse projeto que eu desenvolvi e que lá dentro eu falo um pouco mais sobre a funcionalidade, como são esses dispositivos e algumas ações que eu pensei de inserção na natureza. Aqui tem meio que um escopo e um mapa dessas ativações e conexões. E aí eu começo a pensar na ativação desse dispositivo por outras pessoas e outros usuários. Convido a primeira ativação